Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre o chamado de Eliaquim. O texto se encontra em Isaías capítulo 22, 15 ao 22. São lições pertinentes para nossas vidas, porque nós somos mordomos de Deus. Estamos aqui para poder cuidar das coisas, estamos aqui de passagem, estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, por louvor e honra do nome do Senhor Jesus. Veja que diz em Isaías capítulo 22, versículo 15 ao 22. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, mordomo, e diz-lhe, quem é que tens aqui, ou a quem tens tu aqui, para que cavasse aqui uma sepultura, cavando em um lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás. E ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demetirei o teu ofício e te arrancarei o teu assento, e será naquele dia que te chamarei o meu servo Eliaquim. Nós podemos observar que a Bíblia fala que Deus ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Não é o diabo que resiste ao soberbo, não. Está escrito em Tiago 4, versículo 6, que Deus ele resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Né? E quando fala humilde não quer dizer a pessoa ser boba, besta, não tem nada disso. Não tem nada disso. O soberbo é aquele que se ensoberbece sempre com um ar de superioridade, humilhando as pessoas, desprezando o seu próximo, apontando os erros para o seu próximo e não olhando para si. E isso que Sebna fez. Em primeiro lugar, ele colocou uma sepultura em um lugar alto, ou seja, ele blindou toda a sua consistência, a sua existência, para que ninguém pudesse o tocar e chegar perto dele. Versículo 16, você vai ver isso no versículo 16, né? Versículo 16 fala isso prontamente. Versículo 16. E que tu tens aqui, ou que tu tens aqui. A pergunta é, o que ele tinha, ou com quem ele contava, o que ele tinha, o que ele se confiava, ou em quem ele se confiava. A Bíblia fala que nossa confiança deve ser no Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra. Nós devemos honrar, sim, as pessoas. Nós devemos honrar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos fazer o bem. Porém, nós devemos apenas só temer a Deus. E ele se enfiou nas suas coisas e nas pessoas. Muitas pessoas, ela confia o seu sucesso em outras pessoas. Elas não têm a capacidade de confiar em Deus. A Bíblia fala que importa que por luta e tribulação chegamos ao reino de Deus. Mas veja bem, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, disse Jesus. Jesus não falou que a estrada ia ser só mar de flores. Tem uns espinhos, mas o evangelho ele é maravilhoso. No versículo seguinte, ele fala, ele diz que colocou uma morada em um lugar alto para si mesmo. Gente, o maior objetivo do ser humano é viver para os outros. O mordomo, ele tem que viver para os outros, ele tem que abençoar a vida das pessoas. Ele tem que não ele aparecer, mas que as pessoas venham ser abençoadas, porque tudo isso que Deus coloca em nossas mãos, nós vamos dar conta de si a Deus, e quem muito é dado, muito é cobrado.
Quem muito é dado, muito é cobrado. Quem pouco é dado, pouco é cobrado. Quem nada é dado, nada é cobrado. Então, aí você vê a arrogância dele de fazer até sua própria sepultura em um ornamento bastante suntuoso, esse no versículo 16, né? E uma casa, uma rocha, sua moradia, né? E uma rocha para si mesmo. E só que Deus não gostou dessa atitude de Sebna. E eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo se envolverá. E aí a Bíblia fala que Deus não gostou. E aí começa uma série de castigos, podemos dizer assim, ou uma série de objeções de Deus contra a Sebna. E ele começa a ser pressionado pelo próprio Deus. Eis que o Senhor te arrojará violentamente. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola da terra larga, espaçosa. E ali morrerás, ali acabarão os carros da tua glória e o próprio da tua casa, do teu Senhor. Porque ele empregou aquilo que estava nas suas mãos de forma errada para si mesmo. E não para as pessoas que mais necessitavam, não para abençoar o reino, não para abençoar a quem de fato de direito. Gente, cuidado com seus dons, com seus talentos. Deus não quer que você seja um pregador, um Billy Graham. Não é isso que Deus quer que você seja. Deus quer que você desenvolva o seu talento de uma forma eficiente e eficaz. Às vezes o seu talento é apenas falar para o seu vizinho, para o seu amigo no colégio, para o seu amigo na escola, para o seu amigo no trabalho. Enfim, Deus, ele tem dado talento a todos nós. E Deus fala que ele vai derrubar Sebna como uma bola que você joga de uma montanha, ele vai rolando, rolando, rolando. Foi uma metáfora que Deus fez alusão a Sebna. E tem uma palavra no versículo 19 que Deus vai arrancar ele do assento dele. O versículo 19 diz que e demiti-ei o teu ofício, te arrancarei do teu assento. Ou seja, gente, quem coloca reis e tira reis é Deus. Quem estabelece governos, ou a permissão dele, é Deus. Deus coloca, mas Deus tira. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com quem quer que seja. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com A, com B, com C, com D, com E, com F. Não, ele tem compromisso com a sua palavra. Aí no versículo 20 entra um homem chamado Eliaquim. Eliaquim é um protótipo de Davi, é um protótipo de Moisés, um arquétipo de Daniel, é um paradigma espiritual de Jó, é um estereótipo espiritual de Abraão. Né? Eliaquim, ele é chamado para estar no lugar de Sebna, e será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e revestirei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Eliaquim, ele tinha o coração voltado para fazer a justiça de Deus de forma com equidade. A justiça ela não é feita de forma imparcial. Ela é feita de forma imparcial. E Deus achou em Eliaquim um pai que os moradores de Israel, de Jerusalém, se sentiria consolado, se sentiria um refúgio, um conforto, um bálsamo, um acalento,
com Eliaquim, sendo um mordomo. Mordomo, você sabe que é aquele que cuida das coisas. E aqui nessa situação, como se fosse um príncipe, como se fosse um rei, como se fosse um mandatário, um presidente, algo dessa natureza, que foi o Sebna. Aí Sebna, ele pisou na bola, ele trouxe as coisas para si mesmo e não para os outros, e Deus não gostou dessa situação. E o pior de muitas das vezes que acontece é aquilo que aconteceu com Nabucodonosor, que é mais ou menos aquilo que aconteceu com Sebna. E você vai ver algo terrível também que aconteceu com Nabucodonosor em Daniel capítulo 4, algo bastante pertinente. E fala assim, 4, 28 e 37, já preguei aqui sobre esse texto. Portanto, o rei Daniel, capítulo 28 e 37. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses. Mas você vai ver aqui, por exemplo, quando ao que viu o rei, uma vigia, um santo que descia do céu, que dizia, cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixa a terra com as cadeias. Versículo 24. Esta interpretação, ó rei, este é o decreto altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Será tirado dentre os homens no campo, e farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá o quem quer. Todas as coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, andando e passear no palácio do rei da Babilônia. Falou o rei, disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Você sempre vê o orgulho. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e diz, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou teu reino, e serão tirados dos homens, e a tua morada será com os animais, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens. Comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelos como a pena de águia e as suas unhas como a das aves. Mas naquele dia, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a ver o meu atendimento, e bendisse ao Altíssimo, e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E aí Deus restituiu a sorte de Nabucodonosor, e ele falou, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos e juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pode humilhar ao que anda na soberba. Porque quem é contra a soberba, quem peleja contra a soberba é o próprio Deus. Deus dá graça aos humildes, né? Porque todo pecado, gente, é horrível, é terrível. Devemos livrar do pecado. Mas a soberba, ela é uma afronta contra o próprio Deus. Silas Malafaia fala que quando o homem ele se soberbece, Deus do céu lembra de Satanás. Por quê? Porque Satanás se ensoberbeceu em seu coração. Aí no versículo 21, voltando aqui a Eliaquim, que entrou em cena, o chamado de Eliaquim. Porque Eliaquim, ele entrou para fazer os decretos de Deus corretamente. No versículo 21, e vestiu o rei da tua túnica. Deus dá domínio a Eliaquim. No versículo 22, 23, 24,
a chave e honra. E porém a chave da casa de Davi. Versículo 3, fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, será como um trono de honra para a casa do seu pai. Gente, é por isso que a cultura da honra, você honrar as pessoas, isso é muito bom. E quando falo honrar pessoas, não é honrar as pessoas apenas que são poderosas, que são ricas. Todas as pessoas, porque todos nós somos iguais perante Deus. Todo mundo tem um valor diante de Deus. Deus não tem crente preferido, nem um povo preferido. Negros, brancos, orientais, ocidentais, latinos, americanos, africanos, australianos, da Oceania, América Central, América do Sul, América do Norte, África, Ásia, Europa, todos são importantes para Deus. A Bíblia fala que Deus amou muito a maneira que Deus sofreu um unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não quer que as pessoas se percam, Deus quer que as pessoas se salvem. Mas as pessoas, elas fazem o mal para si mesmas. Quando alguém faz o mal, gente, não é Deus punindo, é a própria pessoa se punindo. Êxodo 5 fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Alguma tradução fala que Deus permitiu que Faraó se engrandecesse. Porque vindo a altivez, a soberba, vem a queda. Deus quer a queda do homem? Não, gente. Deus quer que o homem pereça? Não. Deus quer que o homem sucumba? Também não. Mas o homem se destrói com suas próprias mãos. O homem, ele não reconhece, ele não se dobra diante de Deus. Por isso há uma diferença entre o cristão convertido, verdadeiro, do que das pessoas que andam no mundo. Porque o cristão, ele se prostra diante de Deus. Ele se joga diante de Deus, reconhecendo a sua fraqueza. No versículo 25, termina com o legado de Eliaquim. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em um lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor disse. E Deus fala de honra, Deus fala de princípios e valores. Você honrar a que precisa, você honrar a que necessita. Nabucodonosor fazendo despojos, especiarias, oferendas para os deuses errados, para as pessoas gastarem em coisas fúteis e inúteis, mas não olhava para o povo que estava perecendo, para o povo que estava precisando. E Deus, gente, Deus é um Deus justo. Já falei aqui que o trono de Deus, a base do trono de Deus, é justiça e direito. Justiça e santidade, como queira. Mas a justiça é imperativa. Então, Deus, ele ama as pessoas. E muitas das vezes Deus, ele trabalha na vida das pessoas. Deus tirou Sebna, que se orgulhou, que queria fazer até a sepultura dele de forma colossal, de forma nobre, e sua morada aonde ninguém poderia alcançá-lo. Mas Deus viu, Deus falou, vou lançar você, vou rolar você daqui abaixo, porque eu coloquei o poder nas suas mãos para você fazer o bem. Não para você fazer o bem a quem você quer, mas fazer o bem a todos. Ele, com certeza, endureceu seu coração igual a Faraó. E Deus tem algum problema com isso? Não. Deus não tem problema com homem nenhum, gente. Se o homem endurecer o coração para Deus, é pior para ele. Quem paga o preço é ele. Por isso nós devemos nos humilhar diante de Deus. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando em forma de servo, e como servo
morreu morte de cruz, pelo qual Deus exaltou de toda maneira, que deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho que está no céu, na terra, embaixo da terra, confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, gente, nós devemos ter essa consciência da humildade, simplicidade. Se tem problema com isso, peça a Deus. Fala, Senhor, me ensina a ser humilde, me ensina a ser simples. Deus não gosta de pessoas arrogantes, soberbos, intolerantes. Não é que a pessoa vai ser besta. Deus lhe salvou, não lhe abestalhou. Não é que você vai ser otário, que todo mundo vai pisar na sua cabeça. Não é isso. Todo mundo vai fazer você de gato de sapato. Não é isso. Pelo contrário, o cristão ele é sábio. Se tem um povo que é sábio, é o cristão. Fala o cristão verdadeiro. Né? O cristão verdadeiro. Então, Deus fez isso na vida de Eliaquim. Deus exaltou Eliaquim como mordomo. Ele era servo e ele entrou no lugar de Sebna, porque Sebna se orgulhou, Sebna se engrandeceu, Sebna olhou para si mesmo. Gente, olhe para as vidas das pessoas. Primeiramente, você precisa olhar para as pessoas que estão perto de você, os seus parentes. É por isso que eu falo, a maior testificação, a maior forma de se glorificar a Deus é quando sua casa ela serve ao Senhor, quando você faz justiça aos seus, quando começa dentro da sua casa, quando Deus começa a operar dentro da sua casa, não as pessoas que estão lá fora, é dentro da sua casa. Você faz o papel de ser embaixador do reino dentro da sua casa, em todo sentido falando. Não adianta você ajudar os outros lá fora e não ajudar quem está necessitando da sua casa. Não adianta, isso é papel de fariseu. O fariseu, Deus vomita. Ah, pastor, mas eu não vou com a cara dele. Você já começa errado. Já começa errado. Faça o bem, desenvolva o bem. Aplique a bondade de Deus, porque você só tem a ganhar. Mas se você endurecer o coração, você vai perder muito mais daquilo que você está ganhando. Se você não fizer aquilo que Deus manda você fazer, se o diabo encontrar uma brecha na sua vida, uma legalidade, Deus não pode fazer nada. Só você pode fazer. Você negligenciar algo que é vital a uma pessoa, Deus vai cobrar de você. Essa brecha precisa ser fechada, porque se essa brecha não for fechada, o diabo, lamento muito dizer para você, que ele vai ficar nessa porta, esse portal que foi aberto, lhe castigando. E cabe você fechar esse portal com a palavra de Deus. Cabe você fechar esse portal fazendo bem. Nabucodonosor foi pego porque ele fechou a porta para o povo de Deus e abriu para as pessoas que gastavam em coisas fúteis, inúteis. As pessoas estavam... o povo da Babilônia estava gastando as coisas com coisas supérfluas, com glutonaria, com libertinagens, com orgias, com desperdício, enquanto o povo de Israel estava passando necessidade. Enquanto o povo de Israel estava passando todo tipo de necessidade, Nabucodonosor fechou os olhos, falou, é com ele, e Deus viu e não gostou, porque Deus, ele vê a necessidade do seu povo. Então Deus, ele quer agir, né? E hoje em dia, quantas vezes você vê tanta injustiça acontecendo, pessoas, nada contra, mas você precisa fazer o seu dever de casa. A Bíblia fala que aquele que não cuida do seu é pior que o infiel. E não adianta ter um discurso farisaico, um discurso até entre aspas bonito, que você não engana a Deus. Eu não engano a Deus. Ninguém engana a Deus. Você não engana a Deus. Não. O que nós devemos fazer é nos render à vontade de Deus e fazer a coisa certa. Gente, não tem outra coisa para a questão da palavra de Deus.
é quebrantamento, redição. Acabou. Não tem outro método. Não tem uma linguagem quântica para a gente chegar e falar as coisas de uma forma difícil. Não é isso. O evangelho é simples. Se tem uma coisa que é simples, é o evangelho. O homem que complica. Então, que você venha cada dia mais se humilhar na presença de Deus. Hoje em dia há muitos debates em torno de coisas fúteis, né? Eu vi um debate de César Cavalcante, Jabo de Alencar, sobre grandes homens, pregadores que ganham almas, mas devemos nos deter a palavra de Deus. Se um acredita que Jesus vai vir de uma forma visível e outros falam que o tratamento da igreja vai ser aberto ou não, não importa, o importante é que Jesus vai voltar. Saia do meio de tretas, saia do meio de fofoca, de confusão. Procure mudar o seu ambiente, procure mudar a sua perspectiva, faça as coisas corretas. Mesmo que todo mundo tenha feito a coisa errada, faça as coisas corretas. Mesmo que todo mundo esteja fazendo o que é errado, faça você, seja o primeiro. Rompa essa barreira. Crave um marco. Ah, pastor, eu sou 1 em 1 milhão. Não importa. Não importa. É com você que Deus conta. A minha casa tem uma bagunça. Deus conta com você para estabelecer a ordem. A minha família não presta. Deus conta com você para estabelecer a ordem na sua família. Não, outra coisa, não terceirize aquilo que Deus deu a você. A responsabilidade é sua. Porque quando eu falei para alguém, falei, a responsabilidade é sua. Você é o patriarca. E Deus, ele não vai... Ele é o culpado de não ter inocente. O culpado de não ter inocente. Deus vai em cima daquele que é o responsável. Por isso nós devemos formar homens segundo o caráter de Cristo. Tem muitos homens que, como se fossem meninos. E quando eu falo homem, homem é aquele que fala grosso, que bate em todo mundo, briga com todo mundo. Isso é um tolo. Que anda brigando para cima e para baixo, isso é um tolo. Isso é um discutindo, apontando, desfazendo as pessoas. Isso é um imbecil, um tolo. O homem, ele leva a honra. Ele vive por princípios e valores. Quando ele erra, ele reconhece, ele aprende, ele ressignifica, ele tem atitude de homem. Muitas pessoas confundem homem com macho. Macho qualquer um tem aí. Claro que tem um homem macho, mas macho qualquer um. A maioria dos homens aí são homens, são machos, mas não são homens. Porque o homem, ele leva aquilo que Deus levou, ele cuida da família, ele protege a família. Por isso que Deus falou para Salomão, através de Davi, seja homem. Seja homem. Vai acertar tudo? Não, mas quando errar, ele ressignifica. O homem é dessa atitude. A mulher sábia edifica a sua casa. Deus incumbiu aspecto para o homem e para a mulher. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola com a sua própria mão destrói. Mas o homem, ele tem que ser homem. Assumir responsabilidade. Ajudar naquilo que for preciso. Proteger sua família espiritualmente. Tem muitos homens que só pensa que é homem porque traz coisas para dentro de casa. Não. Não dá direção aos filhos, não dá direção à esposa, não dá direção à família. Pelo contrário, é
um poço de orgulho, de vaidade, de presunção. Nós devemos ter a imagem de semelhança de Cristo. Está na Bíblia. Está na Bíblia, gente. Nós devemos ser homens de Deus. Por isso que Deus gostou de Eliaquim, porque Eliaquim foi um homem de honra. Ele foi um homem perfeito? Claro que não. Ele foi um homem, digamos, que não cometeu nenhum equívoco? Claro que não. Todos nós estamos sujeitos a cometer equívoco, mas nós recondicionamos de forma ligeira e rápida para abençoar a vida das pessoas, para abençoar a vida do seu vizinho, dos seus amigos, do seu bairro. Faça um movimento, traga um movimento para dentro da sua casa, da sua família, para o bairro da sua igreja, para a sua igreja. Você que é obreiro, você que é pastor, você que é diácono, você pode fazer esse movimento. Mas o pastor tem que fazer, não, se você recebeu, faça você. Faça você. Eu faço isso porque eu faço esses movimentos há muito tempo. Eu fui ativado no Espírito Santo para fazer tais movimentos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se eu for falar aquilo, vai levar o mês todo de grandes coisas que Deus fez, em todas as áreas falando. No bairro que a minha igreja estava, na minha rua. Enfim, são vários testemunhos. Na minha família, na família de amigos, na vida de casais que me pediram conselho, casais que estavam prestes a se romper, a entrar num divórcio. Deus me usou poderosamente para reatar. Há pessoas que estavam desesperadas, com problema psicológico, pensando até mesmo em suicídio. Então Deus me usou como instrumento, porque eu me coloco e me revisto da graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus, porque eu não sou nada, eu sou pó, sou cinza. Eu sou ferramenta, instrumento, canal nas mãos de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, para que o nome do Senhor venha a ser bendito na minha vida. Eu quero diminuir, que Deus venha crescer, para que as pessoas venham glorificar a Deus na minha vida. Não, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus na faculdade, ali vai um estudante de Deus. Preocupe consigo mesmo. Preocupe consigo mesmo. Cuida de ti mesmo. E as demais coisas Deus vai fazer. Busca o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, mas se tu faço, ninguém dá valor. Deus dá valor, que na hora certa Ele vai te recompensar. Pastor, eu faço as coisas certas, mas me criticam. Já falei aqui ontem, Provérbios 12:16. O sábio despreza a afronta do tolo. O tolo ele é conhecido pela sua estolícia, pela sua tolice, mas o sábio ele despreza a tolice dos tolos. Já falei aqui que o tempo e o silêncio é a maior arma que você tem. A Bíblia fala, aguarde a salvação em silêncio, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre nações, serei exaltado sobre a terra. Fui pregar em uma igreja, um jovem estava aflito, e veio pedir oração, orei por ele, e encontrei ele outro dia, sorrindo, e dei 2 dicas para ele. Falei, repreenda e declare o reino de Deus. Ele falou, pastor, mudou. Uma calmaria tremenda. Mudou com lágrimas nos olhos. Então se encha de Deus, procure se encher de Deus.
Procure se encher da palavra de Deus. Tem coisas que você depende de você. Cuide do seu corpo físico, cuide do seu corpo espiritual. Cuide da matéria que Deus lhe deu. Viva uma vida em Cristo Jesus melhor. Busque os melhores dons. Busque fazer a vontade de Deus. Seja o melhor trabalhador da sua empresa. Seja o melhor professor da sua sala de aula. Seja o melhor aluno da sua escola. Se não chegar a ser, esforce-te. Mas não tem tudo, faça com aquilo que você tem. Use as armas das suas mãos. Dê o melhor com aquilo que você tem. Deus não quer que você seja perfeito. Dê o melhor com aquilo que você tem. O feito é melhor que o perfeito. O realizador é melhor que o crítico. Deus quer que você se posicione, que você haja. É isso que Deus quer. Deus quer que você rompa as barreiras, que você arranque sorriso da vida das pessoas. E não seja igual a Sébina, que só olha para a sua vida pessoal e aqueles que eles gostam, ou que é de interesse. Não faça o bem a todos, sem olhar quem. Deus não faz exceção de pessoa. Porque se você endurecer o coração contra Deus, a Bíblia fala que Deus vai endurecer o coração contra você. Deus ele se mostra forte para aquele que é duro. Deus se forma... Agora já pensou você lutar contra Deus? Não tem saída, querido. Você pode lutar até contra o diabo e vencer. Eu garanto isso. Aí tá uma coisa, você pode lutar contra o diabo e vencer. Se tiver as armas certas, você luta contra o diabo. O pior que você esteja, você vence. Porque as armas corretas estão aí. Agora, você lutar contra Deus? Eu lutar contra Deus? Qualquer pessoa lutar contra Deus? Não, queridos. O melhor é nós nos rendermos e prestarmos honra, glória, louvor e adoração. Levante as suas mãos e adore a Deus, Espírito de verdade. Faça o bem. Não se deixe vencer por mal, mas vença o mal com o bem. Se teu inimigo te mandar caminhar uma milha, vai com ele duas, porque fazendo isso montará os braços vivos sobre a cabeça dele. Fui pregar em uma igreja onde uma pessoa estava chateada com a outra. Eu falei, libere perdão, querida. E Deus vai fluir o amor dele na sua vida. Essa pessoa liberou perdão e viu as coisas renascer na sua vida. Não adianta você guardar mágoa de ninguém, rancor, ódio. Não, tudo isso seja tirado entre vós, toda gritaria, ira, mágoa, ressentimento, seja tirado entre vós. E você precisa estabelecer o reino de Deus na vida das pessoas, amando as pessoas, abraçando as pessoas. Ah, pastor, mas todas as vezes que eu abraço, toda vez que eu amo, as pessoas não me agradecem, às vezes me tratam até mal. Quanto acreditado, quanto mais eu oro, mais a sobração aparece. Glória a Deus. Porque quando você está orando, o inimigo está se manifestando. E outra coisa, não queira recompensa de homem. Não queira recompensa de homem. Obreiro tem que saber disso. Não somente obreiro, mas até um cristão normal. Quem vai lhe recompensar é Deus. Cada alma que eu ganhei, quem vai me recompensar é Deus. Não vai ser ninguém. Cada pessoa que eu ganhei para Jesus, que Deus me usou para trazer para o Evangelho, quem vai me recompensar é Deus. E vai ser eu. Porque essa é a vontade de Deus. Saia dessas conversas torpes no YouTube, e fofoca disso, daquilo. Leia mais a Bíblia, fique tempo sós com Deus, buscando a aprovação de Deus, buscando o domínio de Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Alguém falou mal de você, você é uma bênção. Alguém não gosta de você, você é uma bênção. Alguém lhe criticou, você é uma bênção. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé.
Você precisa aprender mais a esperar e depender de Deus. Muitas das vezes, nós, seres humanos, queremos fazer as coisas em vez de deixar Deus agir. Você precisa fazer as coisas corretas. Como falei aqui, certifique-se em aquilo que Deus pode mudar. Porque Deus, ele é o seguinte: você é o único, você sabe de onde veio, você sabe para que você está aqui e você sabe para onde você vai. Você tem uma noção do passado, do presente e do futuro. Todo cristão, ele tem essa noção. Porque se ele não tem essa noção, ele está flutuando. E olha lá se ele for um cristão. E olha lá se ele for um cristão. Ele sabe que ele foi criado para a glória de Deus, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Por isso tem um versículo que fala: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos nos apegar a Deus. Nós devemos nos colocar na presença de Deus, orando mais, buscando mais, nos dedicando mais, não julgando, não criticando, sorrindo mais. Seja mais alegre, seja mais feliz. Não cobre. E outra coisa que Deus me falou aqui para terminar: se perdoe. Tem gente que conseguiu até perdoar o próximo, mas não se perdoa. Tem gente que conseguiu até perdoar o próximo. Deus está falando com alguém aqui, mas não se perdoa. Se perdoe. Perdoe a si mesmo. Ame a si mesmo. A Bíblia fala: ama o próximo como a si mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não ama a si mesmo? Tem gente que não pode ficar um minuto consigo mesmo porque ele não ama a si mesmo. Ame a si mesmo. Motive a si mesmo. Fale para si mesmo as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Faça declarações poderosas. Seja o que Deus quer que você seja. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço para meu pai e irmão presente Moacir. Deus abençoe. 50 anos aí como obreiro aprovado aí da Batista Betel. Firme e forte. É muito raro te ver uma pessoa como nosso irmão querido presbítero irmão Moacir em uma só denominação, né? Deus abençoe meu pai, grande homem de Deus, que aprendi muito e aprendo muito com ele. Está completando mais uma primavera. Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Então, até a próxima mensagem. Que vocês venham a ser abençoados com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração, venha completar essa mensagem e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em vossas vidas. Amém? Um forte abraço do seu amigo e pastor Oséias Silva, um simples servo e nada mais.